Estilosantes Campo Grande, divisão de pastos, fotossíntese, fixação biológica de nitrogênio e proteína. Um caminho para o sucesso. Você já se perguntou como funcionava a pecuária antes do homem desenvolver os adubos químicos, antes de existir a suplementação no coxo? Como os bovinos conseguiram sobreviver por milhares de anos? A resposta é simples. A natureza agiu normalmente, sem ser forçada, sem ser levada ao estresse e sem a interferência de substâncias que não pertencem a ela. Por milhares de anos, os bovinos sobreviveram, vigorosos, apenas com a força do natural. Podemos chegar a um bom resultado usufruindo apenas do que a natureza pode oferecer? Sim, é possível. É comum vermos produtores experientes falarem que antes as pastagens recém-formadas duravam mais. Hoje é comum ver os pecuaristas dizerem que após 3 anos de reforma, o pasto pede uma nova gradagem, adubação e semeadura. Por que as coisas ficaram assim? Como diz a frase, time que está ganhando não se mexe, por 4 décadas esse sistema deu certo. Mas agora os pastos não se recuperam como antes. Será que o solo cansou? Sim, em grande parte do país o solo está cansado e os pastos não reagem como antes. As estiagens são maiores por fenômenos naturais, como El Niño, Laninha, aquecimento global, enfim, vários fatores que deixam a terra mais quente. Enquanto em alguns locais chove muito, em outros a estiagem causa grandes transtornos. A pressão da produtividade se transforma em uma guerra para fechar as contas no final do mês. Isso faz com que o pecuarista tenha de fazer um ciclo de produção cada vez menor. É preciso produzir mais e de maneira mais rápida. Assim é comum que muitas vezes os pastos trabalhem acima do limite de lotação. E quando ocorre a venda e chegam os animais de reposição, nem sempre aquele mesmo pasto está pronto e recuperado. Culpa do pecuarista? Não, não é culpa do pecuarista. Ele precisa produzir, fechar as contas, conviver com essa pressão dia e noite. E já entende que o caminho que antes dava certo, agora não está dando os mesmos resultados. O mundo mudou. E o homem, assim como em várias outras épocas, deve se readaptar. Por isso fazemos a pergunta: mudar a forma de pensar é difícil? Mas não é impossível. E nós da Sementes Boi Gordo queremos trabalhar juntos com você, meu amigo, que deseja ver na natureza uma parceira para aumentar a sua produtividade. Vamos lá! Primeiro é reconhecer na própria natureza o que é viável para a nossa realidade. Você que tem propriedade arenosa sabe que nem sempre os pastos duram por muito tempo e não é possível aumentar demais a lotação. Mas no decorrer de milhões de anos, a natureza se adaptou a essas condições. Surgiram então as leguminosas, verdadeiras máquinas de nitrogenação. Por que o solo precisa ser nitrogenado? Sem nitrogênio, a planta não conseguirá metabolizar a proteína, e sem proteína, não há vida. Por que chamamos a leguminosa de uma máquina de nitrogenar? Em suas raízes existem bactérias que capturam o nitrogênio do solo, numa forma que a planta não consegue assimilar. Mas aí aparece o trabalho da bactéria. Ela transforma esse nitrogênio não assimilável em amônia, um nitrogênio que a planta consegue e precisa absorver. Assim a planta se desenvolve e o solo naquela área fica mais fértil. A leguminosa que a Sementes Boi Gordo indica é o Estilosantes Campo Grande. Serve de alimento para o gado. É extremamente palatável. Assim como outras leguminosas, fixa o nitrogênio no solo e apresenta até 25% de proteína nas folhas verdes. E sabemos que a proteína é um dos principais elementos responsáveis pela engorda do seu gado. Então, anote aí a primeira ferramenta natural que vamos precisar: o Estilosantes Campo Grande consorciado às gramíneas.
Segundo, o pasto precisa de descanso. Nessa pressão da produtividade, o tempo é curto, a lotação aumenta e o pasto nem sempre acompanha esse tempo imposto pelo mercado. Na verdade, não só a pecuária, como todo mundo deve respeitar um processo químico feito pelas plantas, chamado de fotossíntese. Na fotossíntese, a planta fabrica seu próprio alimento e consegue se desenvolver. Para isso, ela precisa de água, gás carbônico, luz e principalmente de suas folhas. Por isso, um pasto que está sempre rapado ao longo do tempo tende a sumir. Sem folhas, as forrageiras não conseguem se desenvolver como antes. Daí a importância do descanso. Mantenha sua pastagem sempre com uma boa condição foliar. Quando você olhar seu pasto e ver que ali tem folhas, saiba que ele está se recuperando de maneira mais rápida, no máximo na velocidade que a natureza pode oferecer. Como irei produzir com estilosantes Campo Grande e dando descanso à pastagem? Um bom caminho é transformar longas invernadas em vários pequenos piquetes, rotacionando o pastejo. Dessa forma, a natureza pode trabalhar de maneira perfeita, transformando as invernadas que antes eram extensas em pequenos piquetes, fará com que o gado aproveite ao máximo aquele espaço. Os animais irão bostear intensamente naquele pequeno espaço, que pode variar de 1 a 5 hectares. E a partir disso, o besouro rola-bosta fará seu papel de criar dutos de oxigenação. O esterco irá adubar o piquete para que a pastagem cresça mais forte e nutritiva. Se este gado estivesse numa pastagem sem divisões por piquetes, o esterco ficaria concentrado em apenas alguns locais, geralmente perto do coxo ou do bebedouro. Com o esterco só nessas áreas, o produtor perderia toda a capacidade de adubação natural que o esterco pode oferecer. Por fim, em piquetes, o esterco cai em todos os locais e faria a reposição de nutrientes em toda a área. O resto é fácil. Vendo que um piquete já foi consumido, o gado passa para outro piquete, que está totalmente recuperado e adubado pelo esterco do lote que saiu dias atrás. O ciclo recomeça. O gado faz novamente o bosteamento, renova a adubação e vai para o novo piquete. Vale lembrar que as propriedades que optarem pelo estilosantes Campo Grande vão ter à disposição uma planta que é capaz de nitrogenar o solo. Uma planta que servirá como fonte de proteína, a ponto de não precisar de proteinado. E isso nós comprovaremos no decorrer dessa série de matérias. São caminhos onde o pecuarista poderá aproveitar melhor sua área, verá o seu pasto perdurar por décadas, vai evitar a degradação, vê o seu gado melhorar o estado corporal, por sempre ter um bom pasto. É só trabalhar em parceria com a natureza que seu patrimônio ficará fértil e sadio. Em resumo, é assim, não é uma receita milagrosa, é algo que a natureza faz muito bem. Deixe o natural agir também na sua propriedade. Estilosantes Campo Grande, divisão de pastos, fotossíntese, fixação biológica de nitrogênio e proteína. Um caminho para o sucesso. Acredite nessas propostas e vamos trabalhar juntos para que este sonho de produzir mais, em parceria com o meio ambiente, se transforme em realidade. Aguardamos o seu chamado.